Hoje nós vamos entrevistar o professor Basile. Basile é graduado em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, tem mestrado pela mesma universidade, é professor, doutorado feito na Universidade de São Paulo, pela USP, é professor da graduação da Universidade Federal da Paraíba e do mestrado da Universidade Federal de Alagoas. Basile já foi candidato a governador de Alagoas em 2018, chegou a ter 56.169 mil votos, o equivalente a 3,34% do eleitorado. Hoje, Basile está filiado ao PT e é candidato a deputado estadual. É com quem nós vamos conversar a partir de agora. Basile, o que lhe levou a decidir pela candidatura a deputado estadual? Bom dia, Geraldo. Um cumprimento a todos que estão ouvindo aqui a nossa conversa. A candidatura a deputado estadual surgiu no ano passado, né? Em várias conversas, a gente teve, nesse período pós-pandemia, quando eu deixei o pessoal em 2020 e me filiei ao PT em 2021, a ideia é que a gente pudesse contribuir, especialmente na eleição do presidente Lula, né? Para que a gente pudesse participar dessa campanha, porque entendíamos que era fundamental eleger o presidente Lula presidente do Brasil. Mas aí nós sabíamos que poderia surgir a oportunidade de defender a nossa candidatura também própria. Nós pensamos inicialmente a federal e depois decidimos que o melhor seria o caminho para deputado estadual. E nós aceitamos esse desafio por entender que Alagoas é muito mal representada na Assembleia, né? A Assembleia Legislativa talvez seja um órgão muito mal visto pelos alagoanos e não à toa, né, justamente porque ela tem vícios históricos, né, vícios de representação. A gente tem dificuldade de enxergar deputados que se consideram até centro-esquerda ali na nossa Assembleia, e tem uma série de pautas, a pauta da educação, a pauta LGBTQIA+, a pauta dos movimentos sociais, que hoje carecem de maior representação naquela casa. Então, nosso grupo, né, entendeu que a gente poderia fazer uma boa campanha, temos chances reais dessa vez. Nós sabíamos que em 2018 era muito difícil, né? Nós concorríamos contra o atual governador do estado. No Brasil, a reeleição tem sempre um apelo muito forte, e o Renan Filho, especialmente, vinha num momento muito bom, e até agora mantém, né, esse momento de ascendência na política, e era difícil concorrer contra ele em 2018, como vai ser também agora concorrer contra ele em 2022. Mas nós queríamos apresentar o nosso nome naquele momento, né, colocar nosso ponto de vista, e nós entendemos que dessa vez a gente tem chances reais de ocupar uma vaga na Assembleia e, de certa forma, suprir essa falta de representação de uma série de pautas que nós defendemos. Basile, a universidade, no caso particular da Universidade Federal de Alagoas, mas no passado que ela era praticamente hegemônica, mas hoje em Alagoas você tem 3 universidades públicas, né? A UFAL, que é federal, a UNEAL e a UNCISAL, que são universidades estaduais, e umas dezenas de faculdades e de centros universitários. Esse ambiente universitário sempre foi um ambiente onde candidaturas com o seu perfil, candidaturas de esquerda, de centro-esquerda, do campo democrático, tiveram sempre boa penetração. Você tem um programa específico para a educação nos 3 níveis? Quando eu falo os 3 níveis, é a universidade, o curso médio e o fundamental? Sem dúvida, Geraldo. Quando a gente olha, por exemplo, para essa falta de representação, a gente vê, por exemplo, que o Sinteal, né, que é um grande sindicato muito representativo do estado de Alagoas, dos professores que são da rede pública, por exemplo, não tem nenhum representante hoje eleito, tanto na esfera de Maceió, como, por exemplo, na esfera estadual. Nós pegarmos o Simpro, né, que é outro sindicato do qual eu fui muito tempo filiado, porque fui professor de escolas privadas durante muito tempo também, ele também não tem nenhuma representação. Então, a nossa carência é dos 3 níveis. Então, nós não temos professores de escolas particulares
né, de primeiro, de ensino fundamental, de ensino médio, e também das faculdades privadas, né? Nós não temos representação dos professores das universidades públicas. Então, nosso programa envolve tudo isso. Por exemplo, quando a gente fala do piso salarial dos professores, nós não estamos falando apenas dos professores universitários. Pelo contrário, é muito mais uma demanda dos professores do ensino fundamental e do ensino médio. E nós defendemos essa pauta faz parte do nosso programa, e nós temos acompanhado há muito tempo, né, inclusive mais recentemente com a greve dos professores de Maceió, toda essa pauta da baixa remuneração dos professores, tanto nas escolas públicas como também nas escolas privadas. Faz parte da minha equipe, por exemplo, da direção da campanha, o Juan, que é um professor de escolas privadas, ele denuncia há muito tempo que nós temos escolas que pagam R$ 11 a hora-aula, né, aqui em Maceió, né, uma cidade grande como Maceió, com potencial econômico. Veja que R$ 11 a hora-aula é um valor que não paga, muitas vezes, o transporte hoje em dia, né? Se você pegar um Uber para chegar na escola porque se atrasou, você já perdeu a remuneração da sua aula. Então, nós temos aqui uma dificuldade, uma desvalorização profissional do educador hoje em todas as esferas. Então, a nossa ideia é, claro, dentro da esfera de um deputado estadual, né, do que ele pode fazer dentro da esfera estadual, mas cobrar e fiscalizar o piso dos professores nas escolas privadas, lutar pela remuneração dos professores nas esferas públicas de todos os municípios de Alagoas e também na esfera estadual, que melhorou nos últimos anos, mas sempre pode melhorar mais e valorizar ainda mais o profissional, inclusive na esfera federal, porque eu também sou professor da Universidade Pública Federal, nós estamos sem aumento há muitos anos, né? Desde que eu entrei, eu fiz o concurso em 2016, eu nunca tive um aumento, né? E a inflação de lá para cá corroeu boa parte do nosso salário, e esse é um problema grave, porque ele desestimula as pessoas a irem a fazer pesquisa, a serem professores, a fazerem mestrado. Isso faz com que o nosso mercado perca profissionais de qualidade, perca pessoas para outras áreas. Então, os professores e a educação, para ela melhorar, o primeiro passo que nós entendemos é a valorização do profissional. Então, nós pretendemos brigar pelos 3 níveis e também, tanto na esfera pública como na esfera privada. Mas falando especialmente da competência do deputado estadual, eu penso que as universidades estaduais, elas têm um potencial enorme aqui em Alagoas. A UNEAL e a Uncisal que você citou, são 2 universidades que cresceram nos últimos anos, elas têm polos espalhados pelo estado, elas têm uma importância fundamental no desenvolvimento de Alagoas. E nós vamos brigar muito por essas universidades, já brigamos e vamos continuar lutando para que elas tenham. E aí, com o mandato, essa luta se fortalece para que os professores, educadores, os estudantes dessas universidades tenham cada vez mais voz e vez na Assembleia. Basílio, a minha percepção a respeito dos parlamentares que estão ao longo pelo menos das últimas 2 décadas, que defendem com bastante entusiasmo a questão da educação, do ensino público, da universalização da educação, do direito à educação, mas eu percebo que falta o empenho, a dedicação de um mandato exclusivo para o professor. E quando eu digo exclusivo, eu remonto aos anos 60, 70 e 80, e sobretudo 70 e 80, do deputado Alcides Falcão. Um deputado que foi vereador em Maceió e foi várias vezes deputado estadual, foi o líder do MDB durante a ditadura aqui em Maceió, irmão do ex-governador Muniz Falcão. E o Alcides tinha como plataforma de parlamentar dele a defesa do servidor público. Sobretudo no momento onde os servidores públicos, ao longo desses últimos 10, 15 anos, vem sendo massacrado por todos os governos, com exceção de Lula e Dilma. Todos os outros, os servidores públicos, passaram a ser o bode expiatório de tudo que dá errado no Brasil. Então, eu sinto que, como cidadão, que há a necessidade de uma representação parlamentar que assuma essa bandeira. Não é pontualmente defender a greve, defender os direitos de uma determinada categoria. É assumir integralmente a bandeira do servidor público. E aí eu estou falando do servidor público do município, do Estado e da União.
Você se propõe a isso? Não tenha dúvida, Geraldo. Eu acho que a gente tem uma lacuna de representação, como eu falei, né? E essa lacuna vem justamente porque nós temos uma falta de, inclusive, de servidores concursados nos cargos eletivos, né? Nós temos hoje, a grande maioria dos nossos representantes são empresários, são pessoas que vêm do setor privado, e eu já tive experiência na educação pública e privada, enquanto professor. E eu acho que a nossa pauta, enquanto servidor público, me colocando também como servidor público federal nesse caso, é muito claro para mim que os últimos anos, especialmente de 2016 para cá, foram de ataque. E eu me lembro também, quando eu cheguei na universidade em 2002, antes do governo Lula, né, que o Lula foi eleito em 2002, mas ainda era o último ano do governo Fernando Henrique Cardoso. Foi o ano que eu ingressei na universidade, o estado que a universidade estava, e o estado depois que ela passou a ter, né, depois do governo Lula, né, de contratação de profissionais, de concurso de professores efetivos. Na época, eu me lembro que havia uma regra dos professores temporários, né? Os professores eram contratados por 2 anos, depois renovava, e havia até um problema, porque muitos professores ficaram 10 anos na universidade dando aula e depois tiveram que sair, até de maneira injusta, né? Eles deveriam ter tido a oportunidade de fazer concurso efetivo, né? E de serem professores da universidade até hoje. Tive excelentes professores nessas condições, mas que depois não puderam continuar. Então, eu vivi na minha vida, embora eu seja jovem, com 37 anos, como você comentou, sou o candidato mais jovem do PT nessa candidatura, mas eu entendo que a minha experiência também já é grande com o serviço público, até porque também já trabalhei no Tribunal de Contas, trabalhei no Ministério Público, no Poder Judiciário, no próprio Poder Executivo Estadual, então tive uma experiência de serviço público bem ampla e pude, na minha história, analisar as diversas situações em que o servidor público se encaixa. E o que eu vi na minha vida foi falta de concurso público, falta de valorização. Você veja, o Tribunal de Contas está programando fazer um concurso agora, mas o último concurso acho que tem mais de 20 anos que foi feito, né? Ou foi no início do século agora. Então, não há, de fato, um planejamento estatal para que o servidor público seja esse pilar fundamental da administração pública, porque quem faz a administração pública eficiente, de qualidade, é o servidor público. Não é máquina, não é computador que faz a gestão eficiente. São seres humanos, bem remunerados, com a remuneração adequada, e que tem o serviço público como o norte da sua caminhada, né? Então, eu acho que o servidor público ele precisa ter essa valorização, precisa ter esse apoio legislativo também, porque as derrotas no campo legislativo, como você mesmo disse, foram enormes. Então, meu mandato se propõe a ser esse mandato do servidor público, da educação, e de poucas pautas que eu elegi. O deputado estadual tem que ter um campo menos abrangente, né? Quando for candidato ao governo, você tem que falar sobre tudo, né? Você tem que falar sobre saúde, educação, segurança, lazer, moradia, cultura. Mas eu tenho algumas pautas, né? As pautas dos direitos humanos voltadas ao público LGBTQIA+, e à sociedade em geral. A pauta da educação, a pauta da saúde e a pauta da cultura também, e dos servidores públicos, né? Acho que são eixos fundamentais na nossa candidatura e que eu pretendo defender como bandeiras prioritárias durante todo o mandato. Basílio, os direitos humanos, como pauta parlamentar, há alguns anos deixou de ser prioridade, no meu entendimento, por vários motivos. Primeiro que a direita ocupou um espaço em criminalizar os defensores dos direitos humanos. Inverteu a situação. Com fake news, e agora no tempo do Bolsonaro, isso aí virou uma prática política para esse campo com um relativo sucesso, né? Acusar a defesa da cidadania ou dos direitos fundamentais estabelecidos pela nossa Constituição passou a ser uma ação criminosa, ou pactuar com o crime. Inverteram a situação. Defender
a pauta dos direitos humanos, não só específica da questão do LGBTQIA+, que é importantíssimo, que tem sido vítima em Alagoas, em Maceió e no Brasil inteiro, mas as pautas ter como direitos humanos o centro ou um dos pontos centrais da sua campanha é uma definição mesmo de um programa, de uma candidatura que quer levar essas questões, independentemente disso ser popular ou não no momento? Exatamente, Geraldo. Olha, eu penso que é preciso coragem hoje para falar sobre direitos humanos, porque eu, como professor de direito em sala de aula, eu acompanho os jovens, né? Eu dou aula nos primeiros períodos e até os últimos, né? Especialmente nos primeiros períodos, quando os alunos estão entrando no curso de direito, na aula de introdução ao direito, quando a gente puxa a temática dos direitos humanos, a gente percebe toda a carga negativa que a sociedade impõe desde os jovens, né? Meninos de 16, 17, 18 anos, que já entram na faculdade de direito pensando que direitos humanos é defender bandido, você se aliar ao tráfico de drogas ou qualquer coisa dessa natureza, que foi um pouco da narrativa bolsonarista nos últimos 10 anos, eu diria, né? Até muito antes, até um pouco antes do surgimento especificamente do Bolsonaro como líder desse grupo, já se falava mal dos direitos humanos. Eu acho que penso que hoje, não sei se é algo que dá voto, digamos assim, né? Mas eu não posso negar a minha história. Eu penso que toda a minha trajetória foi marcada pela defesa dos direitos humanos. Eu advoguei na área dos direitos humanos, eu tenho uma história de ensino e de prática dos direitos humanos, né? Então, eu penso que esse é o caminho correto, porque é o caminho da civilidade, é o caminho contra a barbárie, é o caminho que daqui a 50 anos a gente vai ter orgulho de ter defendido, né? Acho que eu penso muito nisso, sabe, Geraldo? Quando a gente vai fazendo a nossa trajetória, eu penso sempre assim, será que eu vou ter orgulho de estar defendendo essa pauta daqui a 50 anos, quando meus filhos, quando os meus netos provavelmente tiverem já adultos, né? Eles vão olhar assim, pô, meu avô foi um cara bacana, ele foi um cara retrógrado, né? O que eles vão pensar de mim, né? E eu penso que daqui a 50 anos, quem não defende os direitos humanos hoje vai ter muita vergonha, né? Porque a nossa sociedade depende da defesa da educação, da saúde, da não violência, de você não defender a violência contra alguém que foi encarcerado pelo Estado. E veja, aqui não é uma defesa exatamente do não encarceramento, né? Embora o encarceramento por si só já tenha seus problemas. Mas as pessoas podem ser presas, mas você não pode defender de maneira alguma, eu acho, que a pessoa seja estuprada na cadeia, que a pessoa sofra uma violência maior na cadeia, porque ela está encarcerada. E estar encarcerado já é a punição. Então, independentemente disso ser popular ou não, de dar voto ou não, eu penso que essa defesa ela é fundamental na minha trajetória da minha vida e fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade. Alagoas tem um passado muito sombrio de ofensa aos direitos humanos, né? Não só, se a gente for voltar lá atrás, desde a escravidão, né? Do que passou o Brasil e do que passa Alagoas pela nossa desigualdade, da extrema exploração dos trabalhadores do campo, e passando até os dias da década de 80, que você se lembra melhor do que eu, da violência da polícia, né? Dos grupos de extermínio que nós tínhamos em Alagoas, até mais recentemente, quando a gente tem uma realidade um pouco melhor, talvez, nessa situação toda, mas que é justamente fruto dessa luta pelos direitos humanos, né? Se não houvesse luta pelos direitos humanos, os grupos de extermínio da polícia poderiam estar livremente por aí fazendo o seu trabalho inescrupuloso, né? Dizimando pessoas que eles entendem que são bandidos, e assim, esse é o caminho da sociedade que eu não gostaria de viver. Né? Eu quero viver numa sociedade onde as pessoas possam ter garantia das suas liberdades, onde quem comete crimes é processado, é condenado, vai preso, ou não, enfim, ou é inocentado e verifica-se que aquela pessoa é inocente e ela não é presa. Então, esse é o modelo de sociedade que eu gosto, e a gente só tem isso com a defesa dos direitos humanos, com a defesa do processo legal. Eu acho que quem estuda direito de uma forma geral, Geraldo, não pode jamais ser contra direitos humanos. Infelizmente, eu tenho visto colegas
do direito, pessoas que estudaram, fizeram direito, que aplicam direito e que colocam em dúvida essa pauta dos direitos humanos. Acho que isso é de uma crueldade, é de uma desinformação com a sociedade que a gente não merece. A sociedade, ela merece que a gente não sucumba, né, a essas visões autoritárias, que a gente não sucumba aos autoritarismos, às violências, e que a gente tenha uma sociedade que a gente possa, como eu disse, ter liberdade, mas para defender que todos tenham essa liberdade, todos possam trabalhar sem ser explorados, todos possam ter uma vida digna, ter uma saúde adequada, ter educação adequada, porque direitos humanos é tudo isso, né? Não é só a pauta penal, são as pautas de educação, são as pautas de saúde, são as pautas da assistência social, do Bolsa Família, né? O Bolsonaro criou esse Auxílio Brasil, mas para interromper em dezembro, né? Então, falar em direitos humanos é falar também da necessidade de manter programas de auxílios a partir de janeiro também. Então, enfim, tudo isso faz parte dos direitos humanos. Eu sou, sem dúvida, alguém que está desse lado da defesa dos direitos humanos. Basílio, quem são as suas... Com quem você vai fazer dobradinha para deputado federal? Já está definido? Já está definido, sem dúvida, que é o deputado federal Paulão. Né? O Paulão tem um mandato hoje, deputado federal. A gente vem conversando sobre isso, talvez seja o melhor mandato que o Paulão já exerceu. Ele tem tido uma importância enorme para Alagoas e para o Brasil. Nesse momento, onde a gente tem um parlamento tão ruim lá na Câmara Federal, onde passam leis absurdas, horríveis, que têm gerado prejuízo aos trabalhadores, gerado prejuízo às pautas prioritárias dos trabalhadores de uma forma geral, e o Paulão tem sido uma resistência em Brasília, tem sido alguém que tem tido um papel importante do ponto de vista da votação dele lá em Brasília, mas também das emendas que ele traz para Alagoas, né? Eu até estava falando no lançamento da minha campanha que, por exemplo, no próprio campo da educação, se a gente pega, nos últimos anos, eu vivi isso também, porque eu participei da administração da reitora Valéria, lá na Universidade Federal de Alagoas, e eu acompanhei, foi um ano só que eu passei lá, mas eu acompanhei bem esse desabastecimento, né, da universidade de recursos, né? Desde o governo Temer isso vem acontecendo, e no governo Bolsonaro isso se aprofundou, e hoje o reitor, que é o outro magnífico Tonholo, né, é quem vem sofrendo agora nessa gestão com os baixos recursos que chegam até lá. E qualquer reitor que entre lá, eu disse no lançamento da minha campanha, vai sofrer, porque a política federal hoje é de esgotamento dos recursos para a Universidade Federal. Então, essa é a realidade que eu vi de perto, muito de perto. E o Paulão, o deputado federal Paulão, ele tem tido um papel fundamental em destinar parte das suas emendas à universidade e manter programas fundamentais que existem hoje na universidade, não só a Universidade Federal, como também aos institutos federais, o Instituto Federal de Alagoas, em seus diversos campi, né? Então, você tem ali a própria manutenção da educação federal em Alagoas hoje deve-se muito ao Paulão e à destinação das suas emendas. Então, ele tem tido um trabalho muito bom. Na eleição passada, ele teve mais de 60 mil votos e eu tenho certeza que ele vai crescer muito nessa eleição de 2022, que vai ser um dos deputados federais mais bem votados do Estado. E eu tenho muito orgulho de defender esse mandato dele, porque é um mandato fundamental para o Brasil e para Alagoas. Então, a sua chapa... você pode dizer sua chapa completa? A minha chapa já está completa. Você pode declarar o seu voto? Posso declarar todos os meus votos agora. Meu presidente é Lula, 13, né? Isso já está definido há muito tempo. Desde antes de eu me filiar ao PT, eu já queria fazer parte da campanha do Lula. Meu senador é Renan Filho. E aí tem uma questão interessante, né? Porque nós fomos adversários na eleição de 2018 e agora estamos juntos, né? E aí algumas pessoas podem dizer, Basílio, você mudou? Não foi o Basílio que mudou, foi o Brasil que mudou, né? O Brasil mudou absurdamente nesses 4 anos, né? Nós temos que reconhecer os avanços do governo Renan Filho, sem dúvida, né? Embora, obviamente, eu também tenha algumas objeções, acho que poderia avançar mais em alguns lugares, mas
se nós pegarmos o Brasil de 2018, o Brasil de 2022, o Brasil piorou muito, né? E o sentimento agora é nessa necessidade de alianças, né? De alianças de aqueles que sempre estiveram do lado da democracia. E acho que ninguém pode negar que Renan Filho sempre esteve do lado democrático, né? Do lado da defesa das instituições, teve um papel importante durante o governo Dilma, e tem tido um papel importante também na resistência ao governo Bolsonaro. Então, eu não tenho dúvida que Renan Filho será um grande senador para Alagoas, por isso meu voto é dele. Para o governo, vou com Paulo Dantas, e acredito muito na gestão do Paulo Dantas. Eu tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes esse ano, eu não o conhecia pessoalmente, até antes de março desse ano, salvo engano, quando eu tive a oportunidade de conversar com ele pela primeira vez, e fiquei muito feliz, né, em conhecer o Paulo Dantas, porque é alguém que tem um discurso muito alinhado com o do presidente Lula, é um discurso muito alinhado com a defesa das nossas pautas, dos direitos humanos, é alguém que vem defendendo, enfim, mulheres no comando. Ele tem todo um arcabouço de ideias, e eu tenho acompanhado ele em vários eventos diferentes. É até interessante que eu estou alongando um pouco aqui minha defesa de voto, mas eu estou falando de cada um deles aqui para deixar bem claro porque que eu escolhi votar neles. Não é só uma questão de imposição partidária, pelo contrário, eu defendi que o PT teria que apoiar Paulo Dantas, por entender que ele é o melhor candidato para derrotar não só esses que estão aí, né? Acho que o maior risco que nós temos hoje seria a volta do ex-presidente para o governo do Estado, né? Que é um cara que fez muito mal a Alagoas e ao Brasil. Eu tenho um medo terrível que ele volte a ser governador. Eu acho que o Paulo Dantas tem condições de vencê-lo, todas as pesquisas mostram isso. Mas, como eu digo, né, Paulo Dantas vem tendo um trabalho, acho que muito interessante no governo. Nesse pouco tempo que ele assumiu, ele vem dando a demonstração da sua capacidade. E o que eu sempre digo, o Paulo Dantas ele tem muita vontade de ser governador. Eu nunca vi ninguém com tanta vontade de trabalhar, de se eleger. Ele tem realmente o sangue no olho para poder fazer as coisas acontecerem, né? Ele está... esse discurso dele de que ele acorda cedo e vai dormir tarde, isso não é só discurso, né? Isso é realmente, para quem tem acompanhado o governo, é uma prática real dele. Ele tem trabalhado demais e ele está com muita vontade de fazer Alagoas crescer, de fazer Alagoas continuar crescendo e de ser um excelente governador para o nosso estado. Então, acredito muito nessa parceria também com o governador Paulo Dantas. E o Paulão, que eu acabei de falar, né? Nosso deputado federal, pelas razões que eu já disse, o melhor mandato que ele vem exercendo na sua vida, e eu acho que ele tem muito a continuar contribuindo para Alagoas na esfera federal. Então, resumidamente, é Lula, Renan Filho, Paulo Dantas, Paulão e Basílio na Assembleia. Pronto, essa é a sua chapa preferida. Essa é a minha chapa completa. Basílio, eu quero agradecer a sua participação. Nós vamos montar uma série de entrevistas com candidatos tanto a estadual quanto a federal, e possivelmente quem se dispuser a falar com a gente, nós pretendemos também entrevistar os candidatos majoritários. Os que se dispuser. Quem não se dispuser, infelizmente, tocamos a vida. Agradeço a você e desejo sucesso da sua campanha. Geraldo, eu que lhe agradeço. Um cara com a sua história para Alagoas, alguém que já exerceu cargos fundamentais, secretário de Estado aqui no nosso estado de Alagoas, alguém que tem a sua trajetória tão bonita, sem máculas, alguém que sempre trabalhou por Alagoas da maneira como você trabalha, que tem uma ligação com meu pai, né, por ter estudado com ele lá no Marista lá atrás, mas que a gente acho que conseguiu, de certa forma, criar o nosso próprio laço, né? Então, eu agradeço essa oportunidade de falar com você, com as pessoas que lhe ouvem, e quero que essa campanha seja muito bonita, seja uma campanha que não será fácil, mas eu espero que a gente saia vitorioso, porque o Brasil precisa voltar a ter esperança, o Brasil precisa ter felicidade de novo,
que as pessoas, que a gente acabe de novo com essa fome, que infelizmente vem atacando mais de 30 milhões de brasileiros, e para Alagoas também ter uma trajetória nova na Assembleia Legislativa, é 13123. Muito obrigado, Geraldo. Um abraço. Eu que agradeço e até a próxima. Até a próxima.